Olá, Ricardinho e Lúcia, boa noite para vocês. Boa noite aqui um pouquinho atrasado, né? Boa noite, Lídia, também. Boa noite, Mariângela, sejam bem-vindos. Olá, Salete, Márcio e Gustavo. Boa noite também, senhor Antônio Onofre. Boa noite, Valdete. Aqueles que eu consegui aqui avisar que atrasaríamos, deu certo. Aí alguns outros, infelizmente, a gente não conseguiu, mas estamos aqui. Olá, Carmen, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite também, Valéria. Boa noite, Anitta e Clarindo, Jossanã. Sejam todos muito bem-vindos. Seu Luiz Alberto, boa noite. Adriana Dantas, Edivaldo Dantas, boa noite. Boa noite também, Wagner. Olá, Cecília, boa noite, seja bem-vinda. Carmen, Andréia, boa noite também, Glória Quirino, Claudionor e Eliane, boa noite. Leopoldina, boa noite também, seja muito bem-vinda. Olá, Tuca, boa noite também, Marlene Porto. Já estava falando para os outros aqui, desculpe um pouquinho o atraso, mas é que nós terminamos exatamente nesse momento, né? Então não teve jeito de iniciarmos mais cedo. Isaura, boa noite também, Vânia. Não tinha nem jeito, Anitta, de atender ou falar alguma coisa. Boa noite também, Marinha, seja bem-vinda, espero que esteja melhor. Olá, Rosilene, Osmane e Diego, boa noite também para vocês. Vamos então, sem muitas delongas, fazemos a nossa prece para nós iniciarmos, né? Olá, Elaine Oliveira, boa noite, seja muito bem-vinda. A Elaine parece que tem uma filha que faz aniversário hoje, Elaine. Se for, os parabéns aí para ela. Andréia Toninho, boa noite também, Elaine Lavez, seja bem-vinda. Com certeza, Neto, o importante é sempre estarmos aqui. Então que nós possamos agora nesse instante, nesses breves minutos, até para acalmar a nossa mente, o nosso coração, respirar profundamente, visualizando lá no nosso interior o oxigênio percorrendo todas as partes do nosso corpo, chegando a todas as células, exatamente para transmitir essa paz e essa tranquilidade que são necessárias, sobretudo para que nós possamos acessar as janelas da nossa memória e ali arquivarmos as mensagens que nós estaremos recebendo, que nós estaremos interpretando, que nós estaremos recordando nesse instante. Quando nós estamos em paz, quando estamos sentindo essa tranquilidade, quando nós estamos em sintonia com a espiritualidade, fica muito mais fácil nós arquivarmos todas as informações. E aí, é claro, ficará também mais fácil acessá-las, para que no decorrer da nossa existência, da nossa própria vida, possamos buscar e colocar em prática, alterando assim os nossos pensamentos e os nossos comportamentos, nos transformando cada vez mais em seres brandos e pacíficos, para merecermos essa terra, este planeta maravilhoso, enquanto os bens celestes ainda nos são inatingíveis, inalcançáveis, pela nossa falta de percepção, pela nossa falta de evolução, pela nossa ignorância. Mestre amado e querido Jesus, que as suas bênçãos recaiam sobre todos nós aqui presentes, os nossos companheiros ausentes, os nossos familiares, os nossos amigos, colegas, e em especial aqueles que se dizem ou se reconhecem como nossos inimigos, e que todos estejamos sintonizados nos seus ensinamentos, no seu amor, para caminharmos até o nosso Pai. Que assim seja.
Que assim seja, realmente, graças a Deus, a Jesus, muito obrigado. Olá, Lida Lovato, boa noite também, Sônia Custódio, boa noite, Adriana Valério, a Sônia, um abraço para o Vitor também, boa noite, Maria Ferreira, Luísa Nalim, seja bvinda também, Célia, Marcileia, boa noite para você, para o Guilherme Luciano, boa noite também, Ângela, Dona Guilmar, o Tinho, Eloá, o William, Marilza Abreu, boa noite também, Adair. Dia 12 foi o aniversário do Edivaldo, que as nossas preces possam chegar até ele, com certeza. Boa noite, Sr. Antônio Pazotto, seja muito bem-vindo. Isabel, boa noite, Joana Carneiro. Olá, Dina, boa noite. Leopoldina, Selma e Dinho, Helena Coelho. Que bom que todos estão aqui. Mais uma vez, se me permitam, eu vou repetir, nós tivemos um pequeno probleminha aqui no trabalho, então nós terminamos exatamente nesse instante, por isso nós estamos começando com um pouco de atraso aqui as nossas exposições. Boa noite, Lúcia Coimbra. Olá, Helenice, boa noite também. Olá, Rosana, boa noite, saudades, Rosana. Que bom, Elaine, que bom. Nossos parabéns aí a ela. Olá, Amanda, boa noite também, seja bem-vinda. A gratidão é toda nossa, Adriana, por ele estar aqui participando conosco e que ele seja realmente abençoado. Olá, Filomena, boa noite. Gente, nós estamos começando no nosso último encontro, nós iniciamos, o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os brandos, ou os que são brandos e pacíficos. Começamos a comentar ali as informações trazidas pelo próprio codificador em cima daqueles textos evangélicos. E aí nós ainda não terminamos, os comentários do codificador para nós adentrarmos a primeira instrução dos Espíritos, porque com certeza é um tema bastante interessante. Não sei se vocês prestaram atenção, nós estávamos aqui na nossa prece inicial, divagando um pouquinho sobre essa brandura, sobre a própria passividade, ou a paciência, que também faz parte desse título, essa leitura maravilhosa. Boa noite, Marcelo José, seja muito bem-vindo. Estivemos aí em Juiz de Fora no último final de semana, bastante chuva aí, com certeza, Então, essa leitura sobre a paciência que a gente vai comentar, daqui provavelmente uns 2 programas, umas 2 semanas, nós precisamos conquistar, gente, tudo isso para quê? Para que nós consigamos, com a mente e coração bem brandos e tranquilos, assimilar as informações que nós precisamos. Olha, adianta, sim, adianta nós chegarmos, por exemplo, a uma igreja, um templo religioso ou a uma casa espírita, chegarmos lá, se nós estivermos preocupados com muitas coisas, se nós estivermos ali preocupados, que seja com a saúde de algum familiar, nós não conseguimos assimilar de forma correta todos os ensinamentos, todas as informações. Por quê? Porque nós seremos conduzidos pelos nossos pensamentos aos motivos das nossas preocupações. Lembra da frase que a gente vai repetir muito? Onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Então, fica difícil e complicado nós conseguimos atingir esse ponto, Rosângela, boa noite também, Vinícius Andretti, espero que vocês estejam bem melhor. Oneida Alves, boa noite. Fica difícil nós conseguirmos manter aquela concentração se nós estivermos preocupados. E aí, como que nós vamos assimilar os conhecimentos e as informações? Por isso é sempre importante, quando a gente fala, vamos iniciar alguma coisa, que nós deixemos do lado de fora as nossas preocupações. Mas tudo bem, eu estou preocupado com a saúde do meu pai, da minha mãe. Sim, não estou querendo dizer que você tem que desdenhar, absolutamente. Só que quando você entra para algum lugar para aprender alguma coisa, deixe essa preocupação de lado, porque senão você não vai conseguir assimilar. E muitas das vezes ali naquele ambiente será passado a você algumas informações que lhe auxiliarão a conquistar, como é que nós podemos dizer, a assimilar mais informações para ajudá-los. Esse muitas das vezes é o problema. Nós queremos muito, quando vamos ajudar alguém, que Deus ouça as nossas preces. A gente fica aqui, a gente reza por muitos, fazemos as orações, pedimos e encaminhamos vibrações. Só que, gente,
como que essas vibrações chegam às pessoas. Por isso é importante essa brandura, essa pureza de coração. É aquilo que Kardec colocou aqui. Quando Jesus ressalta, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, ele está falando o seguinte, gente, nós precisamos dessas virtudes, brandura, paciência, afabilidade, moderação, mansuetude, tudo. Por quê? Porque nós precisamos transformar todas estas coisas que nos transmite ou nos causa hoje a dor e o sofrimento. Se eu estou com essa preocupação com a dor e o sofrimento de um familiar, como é que eu vou conseguir transformar essa dor e esse sofrimento? Apenas com essas virtudes. Com desespero eu não consigo. Não consigo sequer entender, né, Lisete França, boa noite, seja bem-vindo. Olá, Cris Queiroz, boa noite. Não consigo sequer entender, e principalmente nessa conversa, porque a dor, como a gente vai ver com Joana de Ângeles, o espírito amigo do Evangelho segundo o Espiritismo na leitura da paciência, a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Agora, como que a gente consegue perceber isso? Se nós não tivermos essa brandura, essa mansuetude, nós teremos dificuldades, tá? E principalmente porque, gente, nós não podemos esquecer, Kardec vai tocar nessa primeira parte, qual que é o título? Injúrias e violências. Então, nós não vamos conseguir, principalmente porque, como diz o codificador nos seus comentários, e a gente não pode esquecer, a cada um segundo as suas obras. Ora, mas o que você está querendo dizer com isso? Sobre o ponto de injúrias e violências e a própria mansuetude, né, Lucélia? Boa noite, seja bem-vinda. E a própria mansuetude, a paciência. O que eu estou querendo dizer, gente, é exatamente isso. Por quê? Porque nós somos levados e conduzidos por aquilo que está dentro de nós. Quando a gente fala onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração, né, Leiva? Boa noite, Paulo César e a todos aí. Quando eu quero dizer que onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração, o meu coração vai estar com tudo aquilo que eu tenho dentro dele. Por isso a necessidade de se conquistar essa brandura que a gente está falando, né? Sebastião Ferreira, boa noite, seja bem-vindo. Se eu não conquistar essa brandura, o meu tesouro vai estar lá, o meu coração vai estar, mas o meu coração vai estar cheio de injúrias e violências. E a gente vai perceber hoje não, né, que eu acho que não vai dar tempo, quando nós comentarmos o texto de Lázaro, a afabilidade e a doçura, a gente vai perceber também, ou vai ficar mais claro para nós tudo isso, essa necessidade de nós buscarmos um autoconhecimento. Por quê? Porque muitas das vezes por fora eu estou ali brando e tranquilo, mas eu esqueço que o meu pensamento, as minhas vibrações, elas vão puxar lá de dentro de mim as minhas reais características, os meus verdadeiros sentimentos, né, Rosilda Martins, Maria Souza, boa noite, os meus verdadeiros sentimentos. Mas, só para a gente seguir aqui, vamos deixar essa parte, né, para o nosso momento oportuno com o Espírito Lázaro. O Kardec comenta aqui, gente, que é muito interessante e a gente perceber, porque quando Jesus vai colocar aqui, olha, bem-aventurados, por quê? Porque vocês herdarão a terra. Não é que Jesus está falando, ó, vocês preferem a terra, então eu vou dar para vocês. Não, é que é o seguinte, como eu estava dizendo para vocês na prece inicial, como nós não estamos preparados ainda para recebermos os bens do céu, por que nós não estamos preparados? Porque não foi destinado para nós? Não, não é isso. Nós não estamos preparados, por quê? Porque nós ainda não conseguimos enxergar. Para nós enxergarmos os bens do céu, nós precisamos ter pureza de coração. O que nós estudamos no último capítulo, no capítulo 8? Bem-aventurados os puros de coração. Por quê? Porque os puros de coração verão a Deus. A pureza, ou este estado de pureza, espíritos puros, é algo que, vamos assim dizer, né, eu até disse na nossa oração inicial, é quase que ainda inalcançável para espíritos que habitam planetas de provas e expiações. Tá? Então, é muito mais fácil, muito mais simples e mais tranquilo. Por isso essa necessidade. Jesus falou, olha,
O Kardec comenta, né? Tô prometendo para vocês esses bens aí, porque o planeta vai mudar. Os outros, vocês ainda não conseguem atingir, tá? Mas esses aqui, vocês conseguem. Só que para vocês conseguirem, ela vai ser destinada àqueles que são mansos, àqueles que são brandos e pacíficos. Porque os violentos não terão mais chances, não terão mais oportunidades. Será um planeta, provavelmente, onde apenas nos colocaremos em provas. As expiações, com certeza, não farão mais parte de um mundo de regeneração. Então, neste breve momento, Kardec coloca exatamente essas informações para nós. Injúrias e violências, com certeza, exprimem todo sentimento contrário ao próprio amor e à caridade. Enquanto que a brandura, a mansuetude, sim, todos esses estão ali, vamos assim dizer, fortalecendo o amor e a caridade, e muitas das vezes representam a própria manifestação do amor e a caridade. A paciência, a brandura, a mansuetude, elas representam, né, Ana Cristina, boa noite, seja bem-vinda, boa noite também, Adriana Varenga, elas representam a manifestação do amor, por isso que a gente precisa, né, a Elaine ainda colocou aí agora há pouco, que a gente, né, no caso dela, ela sofreu muito para conseguir ajudar, mas por quê? Porque a gente precisa perceber, quando nós estamos, aí sim, nesse patamar mais tranquilo, sobretudo, mansos, brandos, a gente consegue, é como se um leque se abrisse, a nossa visão se ampliasse e a gente conseguisse enxergar melhor as coisas. Olá, Isília, boa noite. Oi, Isília, não, nós tivemos um probleminha, nós entramos um pouquinho atrasados, eu até consegui avisar para alguns aí, tá? Mas fique aí à vontade, de qualquer forma vai ficar aí na página da AME e também aqueles que têm acesso lá no YouTube, na minha página também, esses programas entram todos lá. Então, essa é a questão, esse é um dos grandes detalhes que o próprio codificador coloca. Agora, eu gostaria só de trazer uma curiosidade para vocês. Por quê? Kardec vai comentar aqui, gente, o seguinte, ó. Hoje, se nós observarmos a Terra, tá? E quando a gente fala em observar a Terra, eu gosto sempre de pedir a todas as pessoas, se coloquem como o codificador nos ensina lá na Gênese, quando nós estudamos a teoria da presciência, se coloquem acima, tá? Como se vocês estivessem de cima olhando para baixo, tá? Kardec diz o seguinte, olha, se nós olharmos hoje a Terra, o que a gente vai perceber? Que essa Terra parece que pertence a todas aquelas pessoas que são violentas. Presta atenção para vocês verem. Sim, porque quem que domina e controla hoje ainda não é um domínio e controle pelo império da força, pelo império do poder, pelo império da autoridade, não daquela autoridade moral que nós aprendemos no Livro dos Espíritos, mas da autoridade do poder. Infelizmente, hoje é assim. Então, o que esse texto representa? Esse texto representa uma promessa de justiça para aqueles que são mansos e pacíficos. Olha que interessante. Boa noite, Iraci, seja bem-vindo. Boa noite, Nadissan. É sempre hora. Para aqueles que são mansos e pacíficos. E eu disse para vocês que é uma curiosidade, por quê? Kardec pega o texto de Mateus, mas se a gente for lá no texto, no Evangelho de Lucas, a gente vai perceber isso com um pouco mais de clareza, né? Por quê? Porque quando você vai ler as bem-aventuranças no Evangelho de Lucas, não é igual de Mateus, que traz aquela série, aquele sermão certinho. Não, ele pega 4 delas e coloca o que aqueles que precisariam conquistar virtudes
garantiriam ou mereceriam, e ele pega também em contrapartida que os ricos e os pobres, infelizmente, os ricos e os violentos, infelizmente, estão hoje dominando, e a bem-aventurança vem em contraponto. Seria assim, como se Lucas fosse uma espécie de uma justiça divina justiceira. Então, eu vou fazer justiça, brandos e pacíficos. Vocês vão herdar a terra. Por quê? Porque a terra hoje é dos ricos, é dos ignorantes, é dos fortes. Não, vocês vão herdar. Então, Lucas deixa isso para nós aqui muito mais claro. Mateus, ele vai demandar de nós, como o próprio codificador falou, um evangelho assim, um pouco mais profundo, uma felicidade que parte exatamente de dentro. Lucas já vai trazer uma justiça divina diferente, né? Lucas fala, por exemplo, né? Bem-aventurados vós que sofreis. E aí depois ele fala, cuidado, ricos e ditosos, vocês que estão rindo hoje, vocês chorarão amanhã. Então as bem-aventuranças em Lucas é muito neste sentido. Mais para frente, quando tiver oportunidade, a gente troca mais ideias desse ponto. E nós não podemos esquecer, sobretudo para fazer esta análise, é de voltar um pouquinho à história daquele próprio povo. Eu disse aqui Mateus era um conhecedor, porque ele era judeu. Lucas não tinha conhecimento, Lucas era gentil. O pouco que ele sabia eram das informações que lhe eram repassadas. Mateus não, ele sabia dessa necessidade, ele buscou lá no próprio Antigo Testamento toda esta necessidade da criatura se voltar para dentro de si, para colocar e tentar extrair realmente num processo de educação todo o crescimento necessário, a conquista e a busca das virtudes necessárias. O Antigo Testamento é assim. Por mais que identifiquemos um Deus justiceiro, um Deus de exército, um Deus de lutas, mas nós vamos ver em vários textos. Inclusive, podemos citar aqui, lá em Salmos, capítulo 37, versículo 11, em Isaías 65, versículo 9, em Provérbios, nós vamos encontrar exatamente a parte falando da herança da terra, e que a herança da terra seria exatamente destinada a estes seres, aqueles que são mansos, que são pacíficos, que são brandos. Está vendo como que nós fazíamos uma interpretação, ou ainda fazemos uma interpretação equivocada do Antigo Testamento? Porque se tem lá textos falando da herança da terra, como é que nós podemos entender um Deus mais violento? Um Deus que realmente vai combater com violência as pessoas? A gente comentou na nossa última quarta-feira, né? Fazendo aquela análise do estudo da Gênesis, o advento de Elias, nós comentamos exatamente o comportamento de Elias. Mas, gente, quando Elias mandou decapitar aqueles sacerdotes de Baal, gente, vocês acham que Elias estava cumprindo a vontade de Deus? Deus mandaria matar, cortar a cabeça de filhos dele? Claro que não. Este foi um comportamento que foi atribuído a Elias, tanto é que, reencarnado como João Batista, ele teve que ressarcir, ele teve que reparar, ele teve que aprender com a própria dor. Não foi um comportamento, uma determinação de Deus. É claro que se você for procurar, principalmente aquelas pessoas que adotam a Bíblia como a verdadeira palavra de Deus, talvez muitos tenham dificuldade. Não, mas foi Deus que mandou. Mas Deus não poderia mandar matar ninguém, porque esse Deus é o Deus de amor, como o próprio Cristo nos ensinou. Então, seria contraditório. E lá no próprio Antigo Testamento nós vamos encontrar Isaías falando da herança da terra para quem? Para os violentos? Para aqueles que vencessem a guerra? Não, era para os mansos e pacíficos. Então a gente tem que
aprender. Por isso que eu estou aqui contextualizando com vocês, para nós entendermos um pouquinho dessas bem-aventuranças. Jesus já reafirmando, quando Jesus fala, eu não vim destruir a lei, sim dar cumprimento, está aí, eu estou reafirmando aquilo que faz parte das leis divinas, que estão lá no Antigo Testamento. Não vim revogar nada não. Só que tem coisas que não se coadunam, não se casam com essa ideia de amor que é o Criador, porque o Criador, ele é o Criador de tudo e de todos. Os gentios também são criação divina. Os gentios são filhos de Deus. Os protestantes, católicos, espíritas, evangélicos, todos somos filhos de Deus. Então, como entender um Deus que vai preterir alguém por outra pessoa? Que vai favorecer alguém em detrimento de outro só porque pensa de forma diferente? Só porque o cultua e o louva de uma forma diferente? Aí com certeza não é o Deus que a gente realmente aprende, não é um Deus que seria como nós, porque nós não somos assim com os nossos filhos. Por mais que tenhamos alguma preferência de um ou de outro, que tenhamos mais afinidade com um filho ou com o outro, nós não somos capazes de querer destruir um em detrimento do outro. Então, não faz sentido. Se nós somos assim, vocês imaginem Deus, que é infinitamente mais amor do que nós. Então, nesse texto, o que Kardec deixa claro nos seus comentários? Precisamos aprender e conquistar essa brandura. Tudo bem, diz, brandos e pacíficos, porque nós herdaremos a terra. Herdaremos a terra exatamente com essa função de elevá-la na categoria dos mundos. E a gente vai percebendo com a evolução que a autoridade que precisa efetivamente controlar é aquela autoridade moral, pois ela nos aproxima mais do próprio Criador. Essa condição, capacidade, competência moral são as virtudes, ou aqueles que moralmente mais avançados têm virtudes como regras de comportamento. Estes, sim, estes vão herdar exatamente com essa função de elevar o nosso planeta a uma categoria mais avançada. Portanto, como nós vimos, dois aspectos, tanto do ponto de vista físico, para elevar, para subir, tanto nós quanto o planeta, e também na questão íntima, na questão moral. Quanto mais brando, quanto mais pacífico, quanto mais manso, ponderado eu for, melhor eu vou perceber, melhor eu vou receber as informações, eu vou perceber o que acontece à minha volta e poderei também melhor ajudar a todos aqueles que precisam de nós. Ficamos por aqui. Fechamos esse tópico injúrias e violências. No próximo encontro, na próxima segunda, nós vamos já entrar nas instruções dos Espíritos, falar um pouquinho desse personagem, né, da codificação Lázaro, e também trabalhar a mensagem que ele trouxe para nós, a afabilidade e a doçura, porque com certeza é uma leitura também excelente e fantástica. A minha gratidão a todos vocês, mais uma vez as nossas desculpas pelo horário, tá? Infelizmente em virtude de trabalho, e nós estaremos aqui no nosso próximo encontro amanhã, dando sequência, né? Amanhã, Livro dos Espíritos, no lugar do Livro do Céu e Inferno que nós terminamos, continuando falando sobre os sonhos. Muita paz, uma excelente noite e até o próximo encontro.